Então eu gosto muito desse lugar de instabilidade que a plateia fica, me considerando a plateia, que estão passando por isso, né? Você embarca na piada deles e começa a se divertir e fala assim, mas eu não devia, né? Então eu acho que isso acrescenta poeticamente para a relação que a gente tem com o espetáculo, né? Não mascarado de entretenimento, a gente teve consciência, né? De forma frase bonita agora, Sim. falei não. Mascarado de entretenimento, a gente teve um momento de consciência, né? Eu acho que isso é coisa de um nível de elaboração artística e estética, né? Para fazer esse mascaramento, fazer de conta que está tudo bem, se colocar para jogar esse conteúdo. Está na arte circense, está na arte do palhaço, né? E está na essência das artes cênicas. Uma coisa que eu pensei hoje, desde a hora que eu cheguei, e que ainda estou elaborando, vou compartilhar com vocês podem me destruir se vocês quiserem, né? Mas a primeira coisa que eu vi no Instagram hoje é exatamente isso. A gente estava aqui desmontando uma escola de circo para gerar um teatro. E uma coisa não cabia, a outra não cabia, e de repente a gente tinha um teatro, né? Então, existe uma precariedade aqui, mas que é fundamental para o jeito que a gente conversa. No fim, eu achava assim, eu falava, a minha primeira ideia é, não dá, como é que vai ser? E quando eu cheguei aqui, né, parece que transformar é o verbo mesmo, porque tudo estava transformado, né? Então, aconteceu essa coisa tão potente. Então, eu acho que um primeiro exagero nosso, uma primeira entrada exagerada nossa, é entrar num lugar que é feito por uma coisa e fazer outra. E esse lugar se adaptar a gente se adaptar a ele. Eu acho que foi a primeira hipérbole. A segunda hipérbole é esse exagero de exposição do corpo trans, porque chega também de esconder, né? Ou também esse jogo do revela e esconde que vocês trabalham, que eu acho também absolutamente pungente, né? Porque existe um exagero na exposição de um corpo que a gente não está considerando, né? Nem eu tanto vejo, tanto participo. Parece que não tem não tem na minha sinceridade esse corpo, né? Eu tenho que assumir. Então, é extremamente importante, né? E aí vem, por cima de tudo isso, a técnica das artes cênicas, que é a mais exagerada, que é a aberrante, né? O circo é tudo exagero, não tem nada no meio. Ou é do anão pro gigante, da bailarina do arame para mulher barbada, né? É do homem mais forte do mundo pro globo da morte, pro palhaço que não consegue fazer nada. Então é outro exagero, né? Então eu estou absurdado com essa superposição, né? Porque sempre o corpo trans é sempre um enfrentamento para a recepção do senso comum. Eu sou uma pessoa senso comum. O corpo trans a receber né? Mas isso dilatado por um jogo de circo e por uma estética do cômico. Gente, vocês são gigantes, né? Extraordinário não é a palavra, essa palavra é palhaço. Para mim ficou uma coisa de um lugar que eu não sei ler ainda, né? Porque essa excentricidade do corpo trans, que só é excêntrico porque eu sou senso comum, né? Ela é elevada por uma potência do circo. Como é isso? E a gente tem na trajetória da cultura o que foi o circo dos horrores, o que foi o circo da Idade Média, o que foi a incorporação, né, das figuras marginalizadas, não marginais, marginalizadas, né, como aberração de circo. E vocês devolvem isso mastigado de um jeito que para mim é indigesto, porque eu sou senso comum. Eu não enfrento vocês. E isso é mágico. Eu achei inacreditável, porque não dá pra gente digerir a espetacularidade que vocês estão fazendo. E vocês fazem como se estivesse falando arroz e feijão combina com bife e batata frita, né? Então, assim, parabéns mesmo, tô de cara. E acho, e muito prazer ainda, porque acho que vocês se colocam na mesma potência que a Mel traz, e acho que vocês
qualquer dia pode até trabalhar juntos. Porque aí vai ser a hipérbole das hipérboles, né? O exagero vai um outro lugar. Só que tenho a agradecer. E eu vou escrever alguma coisa desse aí sobre a experiência de hoje. Eu vou me cobrar isso porque eu tô afetado. Eu espero conseguir fazer jus, tá bom? Que é o que eu posso fazer também, tá? Obrigado, gente. Bom, primeiramente quero dizer o quanto é importante esse encontro, né, com essa potência que já é a vulcânica, que juntamente com todo esse grupo, essa potência se expande ao máximo. É muito gigante, é muito encantador, é muito constrangedor também. Chorei de rir, porque a gente sabe do que a gente ri, a gente vive isso, né? E eu me perguntava se era para rir de fato, mas também é ressignificar tudo aquilo que a sociedade nos dá de uma forma dolorosa, de uma forma amarga, de uma forma que de azedo a gente acaba subvertendo e acaba criando novos prazeres, novos sabores, novas delícias, né? E das dores surgem delícias, né? E hoje, para mim, está sendo maravilhoso poder estar compartilhando com vocês esse fazer artístico, esse fazer cultural. Quero manifestar também minha imensa gratidão, amiga, a todos vocês que aceitaram estar aqui conosco nesse projeto que é tão humilde ainda, que ainda não consegue reconhecer o valor que a arte e a cultura trans ainda tem, mas que a gente tenta de alguma forma chegar lá para que a gente consiga realmente reconhecer tudo isso e de uma forma valorizar o que é nos dado, o que é proposto e também aquilo que se encontra nesse rio que desemboca nesse mar, que são muitas lutas, né? É um projeto humilde, é um primeiro projeto de uma primeira mulher trans travesti, que aí eu prefiro travesti, né? Por uma questão de posicionamento político e ser a primeira travesti a ter um projeto que é produzido por pessoas que estão ao nosso lado, que aprendem conosco, que dividem os saberes, né? E aí nós estamos dividindo. E eu não tenho o que dizer a não ser agradecer, porque a ideia sempre foi, por uma questão de infraestrutura, trazer um monólogo de uma pessoa que a gente pudesse de alguma forma dialogar entre monólogos, mas que no decorrer do processo, e a gente sabe que todo projeto piloto é mas aquele projeto que é executado é outro, né? A gente acabou entendendo que o monólogo não é apenas uma linguagem que a gente poderia dialogar, mas sim outras linguagens como arte circense, como a arte do grupo, do coletivo, né? Que extrapolou as expectativas do projeto, porque era para nós termos a Vulcânica, e a Vulcânica trouxe esse grupo que topou estar aqui, né, que topou fazer essa viagem e vir mostrar o nosso trabalho. Eu fico imensamente grata e agradecida por vocês nos ajudarem a executar esse projeto, a entender a importância que é esse projeto para essa cidade que é tão pequena e conservadora, mas que também precisa de beber dessa fonte, dessas novas linguagens e dessa cultura e dessa arte que a gente propõe, enquanto uma arte que é identitária, que é cultural, que traz aí uma crítica, né? Porque todo corpo que é político tem uma crítica, e esse fazer essa arte e esse poder é cultural e é crítico, e é por isso que ele é transformador, né? Partindo disso, eu queria ouvir vocês, o projeto, como aconteceu, e que vocês falassem de todo esse processo e enfim, manifestar a minha felicidade. Muito obrigada. Obrigada. Será que a gente fala? A gente abre pra pergunta? O que a gente faz? Eu posso falar também. Bom, queria agradecer também, né? Eu
tive também a honra de ver o seu trampo lá em Floripa e é muito legal quando a gente pode trocar nesse sentido também, né? Você viu o nosso, a gente viu o seu e... Enfim, é muito bom também, inclusive, porque eu falei pra Mel, depois que eu assisti ela, e falei... Tem um momento de comicidade que eu vi muito uma palhaça lá e eu falei, tipo, a gente tá tudo ali, né? Tudo junto, embora sejam linguagens e formas de trabalhar bem diferentes, né? Mas enfim, eu vou falar um pouquinho, assim, brevemente sobre a minha perspectiva de como começou o grupo. A gente, na verdade, era... Né? Todo mundo já se conhecia, era amigo, assim, e aí surgiu a ideia de fazer um freak show, né? Um cabaré, e a gente se juntou, tentou escrever edital. Daí a gente não passou início, a gente falou, vamos fazer alguma coisa, né? Mas a ideia nunca foi assim, vamos procurar pessoas trans para fazer um espetáculo trans, sabe? É a nossa rede de apoio, de afeto, de amizade, então foi espontâneo, assim, não foi uma procura por pessoas trans. Então o que a gente traz são coisas que também são do nosso cotidiano, que também são da nossa vida. Enfim, por isso que às vezes é tudo tão assim, né, debochado, assim. Acho que a gente deu a sorte de todo mundo nesse grupo gostar muito de brincar com as inversões, né, do que se é esperado do nosso corpo. Então, quando a gente fala que como uma pessoa trans usa o banheiro público e a pessoa vem e mija, né, a gente não está dizendo que pra gente não é difícil usar o banheiro público, a gente não está dizendo que não tem várias questões a se pensar, né, inclusive em relação à saúde pública, mas é que às vezes parece que a gente fala, eu sou uma pessoa trans, e as pessoas ficam assim, tipo, parece que isso é uma coisa densa por si só. Então a ideia é muito essa, a gente se permite brincar com assuntos, inclusive, que são muito sérios, porque entre a gente gente, eu bebi essa água de novo. Porque entre a gente é isso, a gente tá sempre brincando com essas coisas e a vida se torna essa montanha russa, que é a gente pensar em coisas que são muito sérias, a gente passar por violências, mas a gente tá rindo delas, né? Isso, inclusive, é muito... aprendo demais, assim, especialmente com as amigas travesti, que tem muito essa cultura de estar no... Sabe, tipo, fazer um deboche muito forte. E, enfim, isso eu percebo também que é da nossa cultura trans como um todo. Então, enfim, a gente pode se permitir ir para lugares que não são... Que são às vezes estereótipos, né? A gente pode permitir se sexualizar, mas depois aparecer também como a gente é, né? Enfim, pra mim é um pouco isso, teria mais pra falar, mas... Eu sei que a galera também tem muita coisa massa pra dizer. Eu queria acrescentar ao que a Ellen falou, que assim, pessoalmente eu acredito que o riso é uma forma muito potente de cura e de abordar questões. E quando a gente consegue transformar coisas que a gente vive, virar essa chavinha do riso e da comédia, se torna bastante libertador para quem faz, e acredito eu que consegue chegar nas pessoas por uma outra via. E não estou dizendo que as outras vias não são importantes, mas ela é uma via que essa coisa que dá uma desmontada na pessoa, dá aquela relaxada, e aí é uma conversa que acontece de outra forma. E quando a gente montou a primeira vez o Sui Generis, a gente não pensou quer dizer, pensamos um pouco, mas a gente não sabia que ia crescer tanto e amadurecer e virar de fato um espetáculo. A gente pensou em alguns números e isso foi se criando e se moldando. Tem várias coisas aqui que foram criadas mesmo a partir da gente apresentar e conversar e amadurecer enquanto companhia também.
mas que a gente trabalha com várias formas de humor, né? Tem desde a palhaçaria bem clássica, e hoje, infelizmente, o Noah não pôde estar aqui, que ele faz um número de trapézio, que é assim, é uma palhaçaria clássica. Tá? Tempo cômico de palhaço mesmo, assim, clássico, né? E a gente trabalha também com tempo de stand-up, né? De criar tensão e quebrar, a gente trabalha com inversão, a gente trabalha com o nonsense também, que é um tipo de humor bem mais novo, né? E a gente vai brincando com essas formas para criar essa linguagem dentro desse universo circense, mas motivado principalmente por essa temática que é o que a gente vive e o que motivou a gente a se unir primeiramente, né, assim, poder botar esse trabalho. Sim. Só posso fazer só mais um adendo, que eu acho que a perspectiva do nosso trabalho é que ele a princípio, um trabalho que a gente pensou para pessoas trans. Sim. Isso não quer dizer que a gente não pensou né, que a gente pensou em algum momento, não, pessoas cis não vão poder assistir. Não foi isso. É uma questão só de perspectiva, sabe? A gente de se aproximar com a comunidade, assim, a gente acredita nessa potência também do fazer artístico, né? Que é a potência de estender as redes, e inclusive muitas pessoas trans já abriram esse espetáculo, e disso a gente, enfim, conheceu também outros trabalhos aqui mesmo, né? É uma prova de que isso realmente acontece dessa forma. Eu acho que não tem outro jeito, né? Do que se não construir em rede, construir coletivamente, enfim. A gente está falando sobre pessoas trans, mas poderia pegar vários outros grupos, né? E, enfim, ter isso como um norte. Eu queria complementar o que você diz, dizendo que esse é um dos motivos pelo qual os trabalhos dialogam. Primeiro que, antes de continuar essa fala, eu quero dizer que os pais da Vulcânica estão aqui, né, assistindo junto com a amiga, né? E eu quero uma salva de palmas. E dizer da importância que é ter a família, ter as pessoas que a gente ama do lado da gente, contemplando o que é esse trabalho, que é um trabalho que não necessariamente visa, pelo menos na Grazi, assim, eu acho que isso dialoga muito conosco. A gente criou um trabalho para chegar até as pessoas, né? A gente criou uma estrutura que é simples, que o Aguinaldo chama de estrutura da precariedade, mas não porque nós não tivemos desejos, por exemplo, de ter a grandiosidade em torno de nós, mas a grandiosidade muitas vezes dificulta a circulação, dificulta o acesso, né, da arte trans para as pessoas e o acesso para nós mesmos enquanto artistas, né? E aí eu me pergunto o que é preciso para que essa arte aconteça e chegue até as pessoas, né? Porque eu entendo que o meu fazer artístico é para a minha população, né, para representar o meu segmento, para falar da realidade que eu vivo. E é daí que a dramaturgia da lembrança me contempla muito, porque a gente fala da gente, a gente fala do que é orgânico, do que é genuíno e do que é honesto, né? Além da interpretação, além da dramaturgia, além de toda a técnica, o que sai deste corpo trans é honesto. Então, quando a gente se coloca para derrubar a quarta parede, né, que é esse lugar do ator intocável, da atriz intocável, e a gente se coloca ali na rua, e a gente cria espaços de diálogo onde a gente pode se tocar, onde a gente pode se entender e se humanizar ainda mais, né? Porque hoje a sociedade mata as pessoas trans socialmente, então a gente fala de uma morte social. E quando a gente traz isso e ressignifica isso e faz disso um espetáculo, a gente também ressignifica e cria uma outra linguagem, que vai além da dramaturgização da vida, mas do reconhecimento do valor que essa vivência tem para a vida e para a sociedade como um todo, né? Então, para além das ribaltas,
para além das exigências grandiosas que muitas produções têm para que haja esse encontro. Este encontro aqui acontece de corpo a corpo, acontece de vida para vida, de vivência para vivência. E isso me orgulha, isso dialoga com o que a Grazi propõe, que é um trabalho que chegue no outro, que chegue na outra e nos outrix. Porque a gente binariza tudo, né? E esquece que existe ali toda uma gama de diferenças, né? E que precisam também ser reconhecidas, respeitadas, contempladas e valorizadas, né? Então, fazer produção cultural não é fácil. E dialogar com a comunidade trans é mais difícil ainda. Porque ainda a gente busca uma sororidade que é surreal, como diz Vulcânica, né? Eu não sei se foi você que me disse isso, não? Não sei. Ah, eu não lembro. Mas alguém me disse assim, pô, essa sororidade que existe entre a mulher, existe entre a pessoa trans, né? E isso é real ou é surreal? Ou a gente ainda continua se degladiando contra esse corpo que já é estigmatizado socialmente por um lugar que é estabelecido pelo sistema cis heteronormativo. E aí eu me pergunto, a nossa identidade cultural e artística é para isso mesmo? É para ser comercializada? É para aquele que pode pagar mais? Ou é uma arte transformadora que causa reflexão, que causa toque, onde as pessoas sintam que nós somos humanas tanto quanto qualquer ser humano, né? E aí nós somos desumanizadas durante a vida, nós fomos desumanizadas com legislações, com uma série de caças às bruxas e às bruxas que somos nós hoje. E aí a gente converte isso em poesia, e isso é fabuloso. E aí eu acho que nós nos encontramos na simplicidade, que é a poesia como um todo, e na necessidade dessa expressão, e na necessidade desse discurso, e em como a gente vive tudo isso no nosso corpo. E no final a galera vê que é um corpo como outro corpo qualquer. Sem ter que ser julgado, sem ter que ser aprovado, reprovado, ou de alguma forma desvalorizado ou colocado em um lugar de segunda categoria, né? E aí é aquela coisa, né? Que bom, você já fez a cirurgia, né? É uma pergunta que as pessoas querem para nos definir. Aquele momento me pega quando as pessoas me perguntam assim, Mel, qual é seu nome, de onde você vem, você já fez a cirurgia? Né? E aí as pessoas precisam disso para nos classificar, né? E eu acho que quando a gente se mostra, se coloca no palco, a gente desconstrói muito dessa cultura machista, dessa cultura patriarcal. E a nossa arte não é para quem pode pagar. A nossa arte também é para quem pode pagar. Mas também é uma arte que causa uma reflexão, que nos coloca num lugar que nos foi proibido. E aí nós criamos esse acesso. Isso é construído. Isso não é dado de graça. A gente tem que provar que a gente merece um lugar, que a gente merece ser vistos e ser, de alguma forma, contemplados. Porque aí vai minha pergunta para vocês. Eu sei das dificuldades que é ser um corpo trans, e a cada vez que a gente entra num palco e a gente sai dele, a gente tira um peso que é tirar um piano das costas, sabe? Eu queria saber de vocês, como vocês se sentem depois do espetáculo e como as dificuldades para que vocês consigam chegar e ocupar esses espaços que não foram pensados pra gente, mas que nós, enquanto seres e personas e artistas, temos construído e conquistado esse lugar. Eu acho que depende do público. Porque, por exemplo, eu fui apresentar esse número do Bambolê eu apresentei na minha vida 2 vezes no Sesc. E essa vez foi no Sesc, às 4 horas da tarde. E num cabaré onde só tinha gente cis.
e apresentando junto comigo e na plateia também. E aí e tinha criança. E aí eu não consegui falar a poesia inteira porque eu sabia que depois ia vir contra mim, sabe? Por mais que as pessoas que me contratassem soubessem que eu falava de cu, que eu falava de piroca e etc. E aí travei, não consegui passar a mensagem inteira, fiquei cortando, pipocando a poesia no meio, na hora lá. E aí eu saí me sentindo mal. E tem vários lugares que eu saio me sentindo mal, porque eu vejo que, principalmente quando tem muita gente conservadora, tem família e etc, aquela família tradicional que tá com as criancinhas, e quando vê fazendo babado já começa a arrancar as crianças na hora e já sair. E aí eu fico me sentindo mal, mas não é mal por mim, assim, tipo, pelo que eu tô fazendo. O que eu sei que eu tô fazendo é o que eu tenho que fazer e é isso. Mas mal por causa da sensação de que parece que a gente tá errada, sabe? E eu sei que eu não tô errada, mas é isso, sabe? Tipo, o que você tem pra falar, rola uma censura. E aí eu fico, puta que pariu. É sério isso, mas aí, enfim, aí fico me cobrando e tal. E tem outro rolê de que, assim, eu morei 20 anos numa cidade de 15 mil habitantes, que não tem escola de circo. Nossa, sabe de um segundinho pra ti? Queria uma salva de palmas pro Desculpa não poder ficar mais, mas a gente conseguiu passagem de jovem, porque a pobreza assim. Aí eu vou ter que correr pra pegar uma. Valeu, gente. Vocês são lindos. Obrigado, gente. Enfim, e aí, tipo, minha cidade, né, 15 mil habitantes, não tem nada. Não tem curso de balé, não tem circo, não tem porra nenhuma. Então, assim, esse lance da formação, que muitas vezes, tipo, por exemplo, a gente não consegue, até agora também, né, vamos ver se acontece esse ano também, apresentar em Sesc, em lugares assim, mais institucionais que tem dinheiro pra pagar a gente um cachê babado, sabe? Não rola porque, né, vem de cima a ordem, e aí nunca acontece, né, transfobia institucional, aquela coisa toda. Então, e muitas vezes cobram da gente uma formação de uma pessoa cisgênera, branca, que teve acesso a vida inteira e que começou o balé lá quando eu tinha 5 anos. E tipo, eu comecei a fazer os babalos quando eu tinha 23, sabe? Então eu tenho 26 agora, então não tem como querer cobrar uma coisa da gente que não é nos dado, sabe? E muitas vezes é. E aí joga tentam colocar nosso trabalho lá embaixo, que eu não entendo, né? A galera não entende o que a gente fala, várias pessoas aí falam, mas eu acho que você tinha que mudar aquilo. Fala, muda seu pensamento, meu bem. Vai, entendeu? Conviver com a gente pra você entender a piada, porque senão tu não vai entender mesmo, a gente não vai mudar, porque, né? E por que eles querem entender tudo também, né? Vão refletir, né? Vão pensar o que tá rolando ali. Tem sobre isso que a Vulcânica tava falando também. A gente enfrenta vários tipos de censura, né? E agora, a partir desse ano, muita gente está falando, não, porque a arte está sendo censurada, olha só o filme que foi lançado e daí não passou no cinema, olha. É um tipo de censura que rola, mas existe outra censura que é uma censura mais velada, que é essa que rola muitas vezes com pessoas trans, que é a censura do manda seu material, tá, vamos negociando, eu vou fazer uma reunião na semana que vem, aí a gente entra em contato. Então não é nem aquela coisa de que foi divulgado e daí alguém foi lá e aí o prefeito disse não quero, não é nem isso, não chega nem aí, porque é cortado antes. Ou então, uma vez que aconteceu que estava tudo certo, vamos apresentar, aí chega um e-mail da coordenadora do teatro, que até então, sei lá, não tinha prestado muita atenção no que era o espetáculo que ela já tinha assinado, e falou, estou mudando o espetáculo de vocês para classificação indicativa 18 anos. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque tem uma pessoa que assistiu e disse que é muito pesado. Aí eu falei, pesado por quê? Não, que o tema é muito pesado, assim, porque é uma cidade pequena e o tema é muito pesado. Aí, daí a gente teve que o quê? Mandei pra ela, então, olha,
acho que a senhora não está sabendo da legislação. Não existe nada que diz que falar sobre transgeneridade é classificação indicativa de 18 anos. O nosso espetáculo continua sendo 14 anos e ele será 14 anos. A gente não dá permissão de mudar. Se você mudar, a gente vai ter que conversar de outra forma. E aí, mas tem que ser nesse nível. E com com o conhecimento que a gente conseguiu ter, porque tem muita gente que não tem esse acesso, né? Também. E esse tipo de cobrança acontece para todas as pessoas trans, como a Vulcânica estava falando, como se a gente tivesse esse acesso desde sempre. Às vezes o que acontece também com a gente é que falam, às vezes tem festival de circo, e daí a gente fala, ai, nossa, não chamaram nenhuma pessoa trans. Ah, não, é porque não teve muitas companhias de pessoas trans que se inscreveram. Sim, lógico. Não teve muitas. Assim, espero que surjam outras, mas por enquanto tem uma. E fala, ah, não, é porque precisa de um pouco mais de tempo de trabalho. Sim, a gente surgiu, né, a gente se juntou em 2017. Se for esperar para botar num festival uma companhia trans, uma companhia de circo trans, que tenha mais de 10 anos de trabalho, vamos ter que esperar 10 anos, entendeu? Porque senão não vai morrer, né? Estatística de vida 35 anos, né? 2030 só a gente no festival. Aí nós purpurina, né? Gente, o Juno também. Você tá fechando? Alguém as pessoas ficaram primeiro agradecer que tem ficado, né? E isso aí quer perguntar alguma coisa. Eu queria falar um pouquinho. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma pequena grande dificuldade de me colocar em público. Eu acho que isso vai muito na pergunta que tu fizeste, em tudo que está sendo dito aqui, né? Essa não é uma dificuldade que ela é minha, no sentido de que eu cultivei ela, que eu sou naturalmente ruim com o público. Eu tenho me esforçado, tanto é que estou me apresentando, estou investindo na minha arte, mas eu acho que esse peso que a gente comenta sobre também pode ser muito subjetivo. A gente sim encontra uma barreira de recursos, a gente sim lida com muito preconceito diariamente, mas existe um aspecto muito subjetivo, eu acho, de ser uma pessoa trans na sociedade e ser uma pessoa trans no meio da arte, que é a questão do quanto a gente, ao se expor, tem que lidar diretamente com a nossa vulnerabilidade. Então, o quanto, por exemplo, o circo tem me ajudado a perceber o meu corpo como um corpo que é potente, e mais do que isso, de perceber o meu corpo como história. Porque quando você é trans, o seu corpo é a sua história. Se você abre um livro de história, não vai estar lá, pessoas trans. As pessoas nunca dizem que a gente existiu no passado. Se tem pessoas LGBT aqui, provavelmente já ouviram que isso não existia no passado. No meu tempo, não tinha gente assim. Começou de lá pra cá, assim. Então, se você vive numa sociedade que te diz que pessoas como você não existiam no passado, ou que a sociedade não está pronta para o seu corpo ainda, para entender você ainda, mas quem sabe um dia no futuro as pessoas consigam entender, na verdade é como se o seu tempo estivesse sendo negado o tempo todo, é como se o seu corpo estivesse sendo negado o tempo todo. Você não pode existir agora, você deveria ter nascido daqui a 30 anos, não agora. Então o seu corpo é a sua história quando você é trans. E estar no palco, eu acho que também enquanto uma pessoa trans, está reivindicando o direito de a gente poder contar a nossa história. Porque se ela é contada, ela é sempre contada, ou quase sempre contada por pessoas cis. E não é pessoas cis, brancas, heterossexuais, ricas. E eu não acho que seja um determinismo, assim, que uma pessoa cis vai sempre contar uma história equivocada sobre uma pessoa trans. Porque a gente tem pessoas cis que nos apoiaram e apoiam muito, assim. Mas é o mínimo, não é? Como uma pessoa cis. E eu sinto, por exemplo, que nesse corpo trans que tem que se colocar num palco e que muitas vezes é o único corpo trans nos espaços, a gente exigem de nós como se fosse uma excelência, porque a gente está representando uma comunidade inteira. É um peso que chega sobre nós. Então a gente já não tem tantos recursos, a gente tem que dar 1000 corres para conseguir apresentar, mas quando a gente apresenta, a gente frequentemente pensa, nossa, nós somos a única companhia de pessoas trans que está aqui. A gente tem que fazer um bom trabalho, senão nunca mais vão chamar a gente, senão nunca mais vão chamar ninguém que é trans. Então é uma coisa, um sentido de que você é o tempo todo impelido a ter que ser excelente, para justificar o fato de que te chamaram, te deram uma chance, estão te dando um dinheirinho. Você não pode ser ruim, simplesmente.
Por outro lado, é uma via de mão dupla, a gente também não quer ser reconhecido apenas por ser trans. A gente quer ser reconhecido por sermos bons artistas, por a gente oferecer uma boa arte. Então acho que chega esse peso da cobrança, no sentido de você sempre saber que é uma ou das únicas pessoas trans que está ali naquele espaço, e é por isso que você tem que representar e fazer um bom trabalho. E pessoalmente falando, para mim é complicado me permitir errar. E acho que o meu número fala muito sobre isso, mas acho que também o número da Vulcânica fala muito sobre isso, no sentido de que a gente traz um pouco de seriedade, talvez as questões com um pouco mais de peso, num tom um pouco mais pesado, mas justamente para entender que existem lugares em que os nossos corpos são super visíveis, a esquina, a prostituição, e existem outros lugares em que não querem que os nossos corpos sejam visíveis. E é nesses lugares que a gente está tentando buscar espaço também. Não é que uma coisa seja melhor do que outra e nenhuma coisa seja a redenção da outra, mas no sentido de a gente subverter esses lugares de visibilidade que nos deram e conseguir estar visível no lugar que a gente quiser, na verdade. Sem que para isso chegue essa grande cobrança, assim. Enfim, né? Coisinhas que eu tava pensando. Ela que levantou a mão. Uma questão. Tem mais um comentário que está sendo no final, e aí a gente encerra por causa do horário. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que se deu o encontro com o circo de cada um? Porque a gente vê várias técnicas, né? Se o circo veio antes do grupo ou se é a partir da reunião que vocês decidiram montar o grupo, se vocês começaram a pesquisar essas linguagens da técnica circense, como é que foi esse ponto? Acho que é bem diferente para cada pessoa. Eu vou falar um pouco da minha perspectiva de... Depois vocês me corrigem se falar errado, tá? Eu comecei a trabalhar com... Comecei a praticar circo e logo já comecei a trabalhar em 2011 e ia fazer acrobacia aérea, e na época foi antes da minha transição, então eu comecei a muito rápido pegar alguns papéis de a menina, a princesa, não sei o quê, que já era um pouco estranho pra mim, porque hoje eu sou assim, né, gosto de usar, sei lá, body, maquiagem e esmalte, mas antes da transição eu era muito boot, assim, era tipo boot mesmo, assim, só roupa masculina e tal, mas assim, como eu era mulher, então eu tava nesse lugar. Depois da transição, rolou que eu acabei parando um pouco a acrobacia aérea e fui pra escola de palhaços, lá em Florianópolis. Na escola de palhaços eu conheci o Ian, que foi embora. E lá a gente começou a montar esse número juntos. Nesse lugar que fazia a aula de palhaçaria, eu comecei a dar aula de acrobacia aérea também. E aí o Noam, que não tá aqui hoje, e o Juno começaram a fazer aula comigo. E a gente tem a mostra de acrobacia cada 6 meses, então tipo, foi criando número, e aí eu conheci todas as pessoas por aí. Aí, no caso, pra mim, fiquei sabendo que a Ellen tinha se mudado para Florianópolis, já tinha amigo em comum, já sabia que ela fazia malabares, já tava assim, nossa, meu Deus, uma pessoa do circo. E aí a Ellen conhecia a Vulcânica, pra mim aí foi assim, dessa forma que rolou. Aí... Eu só preciso falar que, na verdade, eu basicamente era a única pessoa que não tinha nenhum número ali no babado inteiro. Todo mundo tinha número. Eu falei, gente, eu vou fazer umas besteiras no meio, assim. Por isso, inclusive, que eu entro tanto, porque eu originalmente fazia várias costuras, só que eu sou meio doida, daí todas as costuras de alguma forma viraram números. E aí, inclusive, né, a gente até passei algumas das coisas que eu fazia por ter ficado muito grande, mas foi bem um processo que eu acho que ainda hoje, assim, a gente entra, sei lá, hoje mesmo eu fiz coisas que outros espetáculos não fiz, e enfim, né, parece que a gente está sempre nesse processo. Eu acho que o grupo surgiu nesse processo, eu conheço você, todo mundo já tinha uma relação com o circo, e a gente foi... Eu acho que trabalhando em grupo a gente consegue se ver muito mais, sabe? Pelo menos pra mim, assim, eu tenho certeza que meu trabalho não teria evoluído
se eu não estivesse trabalhando com essas pessoas, assim, que hoje é isso, eu consigo entrar, olhar nos olhos das pessoas, brincar, improvisar. Na nossa primeira apresentação eu tava assim, sabe, só na gravação só dá pra ver os tiques nervosos, assim, a pessoa se perdendo, sabe, enfim. Eu queria só rapidinho, sei que o tempo tá meio, mas falar sobre a sua pergunta também, porque como a gente se sente depois, né? E daí você falou e já comecei a pensar que, pra mim, ultimamente tem sido uma questão me sexualizar em cena, né? Essa coisa de ser sensual, de, tipo, rebolar, porque já passou muito pela minha cabeça. Nossa, se pá, eu tô reforçando o estereótipo, né? De, tipo, me sexualizar enquanto uma pessoa trans. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é um lugar que eu também me permito me sentir bonita, me ver de outra forma, me ver de uma forma muito não usual, sabe? Uma roupa super colada, próteses de peito. Então, pra mim, esse lugar também é um lugar do imaginário, é um lugar onde a gente pode dar vazão para vontades que às vezes a gente tem, mas elas estão meio recalcadas, né? E, enfim, pra mim é muito gostoso isso, assim. E também faço questão de dizer que a gente tem sexualidade, né? A gente não é só um grupo de pessoas trans, mas tem pessoas que são bi. Eu sou sapatão e eu falo isso na música porque real é um lugar importante pra mim. É isso, assim, eu não sou, né? A gente não acaba no corpo trans. São vários corpos e cada pessoa aqui tem uma história, tem uma complexidade que é muito enorme, que nem a gente mesmo dá conta às vezes, né? Então eu acho que é bom poder falar sobre isso e acho também que o nosso espetáculo tem essa proposta de colocar esse lugar também, né? Não somos só corpos trans, não somos só pessoas trans, mas tem todo um universo, assim, e eu fico feliz de poder sentir que a gente consegue dividir um pouquinho disso, sabe? É meio que assim que eu me sinto. Alguma pergunta mais? Na verdade, uma provocação. Dois aspectos, né? Mesmo a ideia de são números circenses, ele tem uma dramaturgia e tem um certo didatismo, né? Vamos ensinar as pessoas algumas coisas. Eu acho que dá para radicalizar um pouco mais esse didático, não no sentido de parecer uma aula, mas no sentido de dar informação ser bastante precisa na hora que ela pode ser precisa, sabe? Essa do ensinar, do mesmo jeito que eu entrego a camisinha, e algumas informações que vocês trazem são tão importantes que elas estão no meio da conversa, mas de repente se ela ser um pouco mais radical, um pouco mais precisa, né? E a outra coisa não sei se vocês já se deram conta dessa espetacularidade, do sentido de que existe uma virtuose nos corpos. Então não é o corpo trans, toda essa complexidade que você acabou de mostrar, porque para além da fisicalidade existe a minha psique, e existe o meu gênero, e existe a minha expressão, né? Então tem essa complexidade para eu decifrar, mas vocês colocam uma virtuose física por cima de transformações corporais. Isso é muito, muito não pesquisado. Isso é muito não trabalhado. Gente, quando você fala, eu fazia tecido aéreos antes da transição. Aí os aéreos da transição. Você está falando uma coisa, uma cara de que é simples? Isso é gigante. Isso é absolutamente complexo. Porque você faz um aparelhamento técnico de circo que vem de uma modalidade que é misógina, que tem o papelzinho da princesa, o papel do homem, não sei o quê, e você transiciona enquanto faz o aparelho. Isso é uma tese. Isso eu preciso entender, eu vou ter que estudar isso para entender. Percebe? Você falou em 2 segundos uma coisa que vai me deixar encanado meses, né? Porque assim, você percebe que você ter uma virtuose física que nos corpos, na tradição,
da heteronormatividade. E você tem o homem mais forte do mundo, mas você tem a mulher barbada e você tem a bailarina. Você tem o anão e você tem o trapezista, né? Você tem esses contrastes do circo. Você, na sua fala, você incorpora as duas coisas numa transmutação enquanto está fazendo exercício de arte, né? Então, quer dizer, o seu corpo vira o exercício da sua arte e transfigura o processo. Então, ninguém que faz o aparelho tradicional tem esse percurso que você tem no aparelho, né? Para mim, aí você tem uma revolução que é estética também, sabe? Então, enquanto você está se trabalhando, se colocando enquanto expressão, enquanto ser no mundo, você está virando uma chavinha que é da arte, que não tem uma originalidade aí. Quer dizer, é o primeiro grupo de artistas trans, sim, mas tem uma originalidade nesse percurso que é mais, na minha cabeça agora, estou surtando, quer dizer, é mais profundo, talvez até do que vocês estão concebendo agora. E entra para a história não é só isso, sabe? Não é só isso. Vocês vão entrar para a história com muito mais coisa do que nós estamos achando agora. O militarismo podia ser melhor. Se fosse, você ia sair daqui no chão, é que eu captei as informações que nós, senso comum, precisamos receber desse espetáculo. Eu estou tentando cutucar vocês para que talvez um dia vocês não tenham que preocupar se o Sesc vai aceitar ou não. Vocês vão entrar para a história por outra porta. Não é por uma companhia que ficou famosa ganhando dinheiro. Desculpa, podia ser as duas coisas. Mas assim, eu acho que não vão entrar para a história por isso. Vocês vão entrar para a história por essa essência transformadora estética. É o teatro que vocês vão mudar, sabe? E aí se a sociedade vai engolir ou não, é azar dela. Mas assim, já tem uma porta aí gigante, sabe? Sim, eu acho que é uma das coisas que inclusive está na uma das frases do nosso portfólio é que um dos nossos motes é que os corpos trans são dotados de potência e a gente se reúne a partir de acreditar nisso. Não é para implorar por um lugar, é para mostrar como somos potentes e que a nossa união é muito potente e que as trocas que a gente faz com outros grupos e outras pessoas são muito potentes também. E que o que isso tudo pode gerar, assim. E eu agradeço muito seus comentários. Algumas coisas eu também penso em relação a isso, a coisa dos aéreos, né? E essa coisa que eu gosto também, de que o cômico e o ridículo junto com a habilidade e trazendo uma temática, que eu acho muito importante. Mas só queria colocar um adendo que eu tive a felicidade de poder participar do primeiro encontro de circo LGBT latino-americano, que foi no Uruguai esse ano. E tirando esse espetáculo e uma outra pessoa que eu conhecia, que também é uma pessoa trans, eu nunca tinha visto o número de aéreos cômico que brincasse mesmo com isso, porque é sempre uma coisa, a pessoa tá lá em cima, sublime, por cima dos outros. E a minha surpresa foi que eu estava na curadoria também do encontro, que tinha muitos números que eram assim, e tinha muitos números que brincavam com o que é ser, sabe, ser o corpo padrão, porque ninguém ali tinha, sabe, o corpo padrão. E perceber que esse lugar que a gente tá é uma potência fodida para poder ter essa sensibilidade de questionar e de poder criar coisas diferentes do que está sendo feito há séculos, sabe? Que ninguém aguenta mais, sabe? A cena do Ian, o striptease do vampiro, é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Eu já vi bastante coisa, que eu sou velho. E aquela gradação da exposição do corpo, terminando com aquele OB, é uma colocação devastadora
para nós que somos do senso comum, para a gente que não tem experiência com essa manifestação corpórea. Eu estou falando com palavra difícil para eu não conseguir, para eu não ter a obrigação de falar da cena. Né? Aqui acho que é um lugar de uma potência, assim, é gigante aquilo. Vocês concordam? Aquilo é impressionante, porque inclusive o nível de exposição de corpo trans que eu não tenho acesso, que a gente não teria acesso de outra forma se não fosse a perspicácia. Se fosse de outro lugar, eu ia falar, que coragem. Não é isso, é inteligência, né? É inteligência, é dividir aquela informação e levar ela na última potência, porque podia ficar no mascaramento, podia ficar na micagem, podia ficar na piada, e não fica, vai descascando até me agredir. Isso é porrada, isso é muito bom. É que ele não tá aqui, queria ter falado. Tá gravado? Tá gravado. Tá gravado. Aí a gente, alguém quer fazer o último amém? Porque a gente tem que desmontar ali. Sim. Podemos encerrar? Muito obrigado, gente. Você. Obrigado. Infinitamente. Obrigado. Muito obrigado. Sim, eu também quero muito agradecer a presença de todas, de todos, de todos. Quero agradecer a Aguinaldo, obrigada, Mig, por estar aqui com a gente. Agradecer ao Rafael, que tem feito a produção impecável, né, do trabalho, né, com muita raça, muita luta. Parabéns. Agradecer a minha amiga maravilhosa, incrível, afônica, e a todos os meus novos amigos, né, por estar aqui com a gente. Quero agradecer também a acolhida do espaço, Flick, muito obrigada pelo carinho, né? E agradecer a Lina que está fazendo as fotos, muito obrigada, Lina, ao João que fez toda uma infraestrutura, e ao Canto do Mor por nos receber, por sempre abrir as portas. Aquilo é uma história babado, Vulcânica faz parte, né? E, enfim, agradecer ao Promic, que nos deu essa chance de intercambiar, de dialogar, de fazer essa troca e de beber dessas fontes, compartilhando nossas vivências com todo mundo, sem exceção, sem distinção, né? Muito obrigada e uma salva de palmas à arte e à poesia. E longa vida!